bastante importante, principalmente por questões legais. É importante que vocês estejam bastante atentos a algumas dicas que nós daremos aqui, tá? Mas mais importante que isso, que vocês usem o manual de preenchimento de contratos que foi feito. Esse manual, como todos os outros documentos, vocês encontram lá na nuvem do OneDrive, basta vocês lá procurarem. Caso vocês não encontrem, perguntem a nós, mas é importante que todo mundo na sua unidade que preenche contratos, tá, aprenda a partir daquele manual, para que não haja nenhum tipo de procedimento anterior que tenha sido dado e que isso tenha sido alterado ao longo do tempo e que não esteja sendo utilizado. Por isso, aquele manual hoje é a nossa referência para o preenchimento de contratos. Vamos lá então. Vamos começar com algumas questões fundamentais. A importância de um contrato. Por que um contrato é tão importante? Eu vou pegar aqui, pessoal, definições da área jurídica para que não fique algo que eu esteja dizendo sem conhecimento de causa. Então, segundo o clássico conceito de Clovis Bevilacqua, de 1934, tá? Contrato é um acordo de vontades para o fim de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos. Ou ainda, conforme o piano, é o mútuo consentimento de duas ou mais pessoas sobre o mesmo objeto. Ou seja, eu quero comprar uma festa, vocês querem vender, e nós aqui encontramos o mútuo consentimento para adquirir esse serviço que vocês prestarão. Tá? Esse instrumento, pessoal, ele é importante porque ele traz garantias para ambos os lados. Okay? Não só para o cliente que sairá com uma via contratual de dentro dos nossos bufês, mas principalmente também para nós nos resguardarmos. Okay? Então, o contrato é um instrumento que estabelece direitos, deveres de ambas as partes, ou seja, do cliente e claramente também nossa. Tá? E ele é um registro de validade jurídica. Okay? Então, a importância de vocês preencherem de maneira adequada, seguirem as instruções que nós estaremos passando daqui para frente, são importantes para que esse instrumento, esse documento tenha validade. E nós temos percebido pelos contratos que têm chegado aqui, muitas vezes na mão da Bárbara, ela tem me mostrado ao longo desse tempo, tá? Muitas unidades ainda preencheram o contrato de maneira errada ou fazendo pequenas rasuras, algumas questões que invalidam o contrato caso vocês necessitem que ele seja utilizado dentro da forma jurídica para tentar processar ou solicitar pagamento de alguns dos clientes de vocês. Por isso, tomem o devido cuidado. Pessoal, para que servem os contratos? Vamos lá a algumas questões importantes. Ele é o único documento legal que formaliza o ato de compra e venda das nossas festas. É o único documento que realmente formaliza, ou seja, não adianta vocês terem um e-mail do cliente, não adianta vocês terem um WhatsApp ou não adianta vocês terem falado por telefone com o cliente. O único documento que realmente faz com que exista a relação comercial é o contrato. Segunda coisa, caso você tenha que acionar a outra parte, ou seja, o cliente, por algum motivo na justiça, o processo com certeza será mais curto e é a única maneira que vocês têm de comprovar que houve realmente uma relação de compra e venda, uma relação contratual entre ambas as partes. Por último, ressalto que todas as obrigações foram assumidas por vontade própria de ambos os lados, ou seja, ambos assinaram o contrato, ninguém foi forçado a assinar nada. Logo, se naquele contrato existe a assinatura do cliente, a minha assinatura de vocês, tá? Isso valida uma relação de compra e venda, uma relação de oferta e compra de serviços, tá? Na forma contratual, ou seja, é a obrigatoriedade que foi assumida por ambas as partes de maneira totalmente por vontade própria, ok? Seguindo, pessoal, vou trazer aqui para vocês algo também do âmbito do conhecimento jurídico, que são alguns princípios fundamentais do direito contratual. Primeiro deles, princípio da autonomia da vontade. Tá? Nele se funda a liberdade contratual dos contratantes, consistindo no poder de estipular livremente, como melhor lhes convier, mediante acordos de vontades, a disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica, ou seja, princípio da autonomia da vontade. Segundo, princípio do consensualismo, segundo o qual o simples acordo de duas ou mais vontades basta para gerar o contrato válido, ou seja,
como nós vamos falando, principalmente pautado na assinatura do mesmo. Princípio da obrigatoriedade de convenção, pela qual as estipulações feitas no contrato deverão ser fielmente cumpridas, pacto sunt servanda, sob pena de execução patrimonial contra o inadimplente. Ok? Ou seja, pessoal, tudo que foi colocado no contrato deve ser cumprido por ambas as partes. O cliente na forma de pagamento, vocês na entrega daquilo que foi acordado. Princípio da relatividade dos efeitos do negócio jurídico contratual, visto que não aproveita nem prejudica terceiros, vinculando exclusivamente as partes que nele interferem, ou seja, as partes que estão devidamente preenchidas com seus nomes, documentos no contrato. Por isso a importância de preencher todos os dados. E por último, o princípio da boa-fé. Segundo ele, o sentido literal da linguagem não deverá prevalecer sob a intenção inferida na declaração das vontades das partes. Ou seja, nada que vocês acordem com o cliente ou que o cliente acorde com vocês verbalmente irá prevalecer de maneira sobre o contrato que vocês firmarem. Ou seja, segundo o princípio da boa-fé, vocês podem ter qualquer tipo de acordo verbal. Porém, o que vai prevalecer, o que vai continuar prevalecendo é o que está escrito em contrato. Por isso, o cuidado de vocês se resguardarem, preenchendo tudo aquilo que for acordado, para que vocês não tenham posterior nenhum tipo de problema com a solicitação do cliente de algo que não tenha sido acordado. Ok? Pessoal, um alerta. Certifique-se de que tudo que foi acordado estará contido no contrato, assim como pacote, parcelamentos, descontos e qualquer outra coisa. Tá? Como descrito na cláusula 16, todos os detalhes e acordos devem ser exclusos por escrito no contrato. A contratada não se responsabiliza por acordos verbais com atendentes ou gerentes. Ok? Ou seja, nós não nos responsabilizamos por qualquer acordo que o vendedor de vocês ou o gerente de vocês tenha feito diretamente com o cliente. Se aquilo não está escrito em contrato, não há por que observarmos ou cumprirmos algo que não temos muitas vezes nem mesmo a ciência de que aquilo foi acordado. Logo, foi acordado verbalmente. Cuidado com esse tipo de situação. Instruam todos os que fazem o preenchimento de contrato a tomarem cuidado com isso. Ok? Lembrem-se, preencha corretamente todos os campos de contrato para que não haja dúvidas quanto ao acordo firmado com o cliente. Segunda coisa, após o preenchimento, peça sempre para que o cliente leia atentamente as cláusulas contidas no contrato, para que assim não haja dúvida quanto à contratação da festa. Ou seja, pessoal, sempre que vocês terminarem de preencher o contrato, no momento da assinatura, ofertem ao cliente que leia o contrato anteriormente. Sr. João, então aqui acabo de fazer o preenchimento do contrato, peço que o senhor leia, por favor, para ver se tem algo que o senhor não acorda ou que tenha sido fora daquilo que a gente acaba de conversar. Caso esteja em acordo, peço que o senhor assine. Se o cliente optar por não ler o contrato, é uma coisa. A outra coisa é nós não ofertarmos a ele a opção de ler o contrato antes de assinar, ok? Não é simplesmente passar o contrato para o cliente assinar. É ofertar a ele a leitura antes da assinatura. Não se esqueçam nunca disso. Okay? Por último, pessoal, solicite também que seja feita uma rúbrica em todas as páginas do contrato e que o mesmo seja assinado sempre nas duas vias. Tomem cuidado, rúbrica em todas as páginas, frente e verso, das duas vias, ok? E a assinatura também, ok? Nós temos uma via que fica conosco e uma via que vai com o cliente. Não adianta o cliente assinar uma única, assine as duas vias. Apenas a carbonação da assinatura na outra via não vale para nós. A assinatura em ambas as vias e a rúbrica também. Pessoal, após o fechamento do contrato, isso é uma solicitação já há muito tempo feita e que infelizmente algumas das unidades não vêm cumprindo. Por favor, pedimos para que isso seja feito de maneira a que foi acordada com a franqueadora, ou seja, após o fechamento do contrato, este deverá ser encaminhado, digitalizado por e-mail para audit@catavento.com.br. O prazo para envio é de um dia útil após o fechamento do contrato, ok? Para que nós possamos fazer o acompanhamento desses contratos aqui pela central. Por favor, não se esqueçam disto. Alerta, pessoal. Alteração de contrato não pode ser feita diretamente no contrato realizado. Ou seja,
Não é permitida qualquer alteração no contrato. Rasuras são proibidas. Vou repetir, pessoal. Rasuras são proibidas. E quando eu falo rasuras, não é escrever por cima, é passar branquinho, é fazer qualquer tipo de risco e escrever do lado. Nenhum tipo de rasura é permitido em contrato, com o fim de invalidar esse contrato. Ou seja, qualquer rasura, qualquer tipo de alteração que vocês façam a posterior à assinatura do cliente, isso invalidará juridicamente o contrato de vocês. Por isso, não o façam. Estejam atentos para sempre que vocês pegarem o contrato de qualquer pessoa que tenha preenchido ele na unidade, verificar se houver rasuras, refaçam, cancelem esse contrato e refaçam outro. O contrato não pode ter rasuras. Qualquer alteração tem que ser feita de outra maneira. Okay? No caso do cliente, por exemplo, querer incluir novos itens em sua festa. Primeira coisa então, fui até aí, fechei um contrato com vocês, tá? Coloquei lá o meu pacote, o número de convidados, tudo. Depois de 2 meses antes da festa, liguei para vocês e falei, olha, eu queria incluir um kit camarim, eu queria colocar chopp, eu queria colocar mais um arco de balões, alguma coisa assim, tá? Qualquer coisa que o cliente tenha solicitado posterior ao preenchimento do primeiro contrato, deve ser gerado um novo contrato. Não rasurem, não preencham sobre aquele contrato existente, ou seja, ele está fazendo uma nova contratação. Logo, irá gerar um novo contrato, uma outra regra de pagamento, uma série de coisas que invariavelmente necessitará do preenchimento por completo novamente de vários daqueles dados. Os dados que não caberem, ou seja, os dados da festa anterior, é só vocês fazerem o traço como aquilo não constando daquele novo contrato, ou seja, número de pessoas não cabe. Né? Então, esses dados que não couberem nesse novo contrato, basta vocês colocarem um pequeno risco para que aquilo não seja preenchido posteriormente. Ok? Mantendo, pessoal, o padrão de preenchimento, não se esqueçam disso. Tá? É importante aqui também ressaltar que o cliente deverá ir até a unidade para assinar esse novo contrato. Ok? Assumindo assim, ou seja, é sempre na assinatura que eu assumo o compromisso, tá? Quanto ao pagamento desses novos itens. Tomem um cuidado com esse tipo de operação. Eu passo aí, eu pago depois, no dia da festa eu pago. Isso não tem validade jurídica para vocês. Qualquer coisa que o cliente trate de boca, não obrigará necessariamente ele no dia da festa a efetuar o pagamento para vocês. Por isso a importância de gerar um novo contrato para qualquer desses itens. E que o cliente, claro, vá até vocês, ou caso vocês possam ou queiram, que vocês ou alguém, um motoboy, vá até eles para que ele faça a assinatura desse contrato. Ok? Pessoal, esse novo contrato também tem que ser encaminhado aqui para a central. Okay? É muito importante que se envie a cópia digitalizada do contrato anterior, ou seja, olha, esse contrato aqui que acabamos de realizar, colocando mais um arco de balões, chopp e o kit camarim, faz parte daquele outro contrato que estão enviando com o número tal. Esses contratos são conjuntos, ou seja, um é complemento do outro, para que a gente consiga montar o histórico, tá? E entender de onde estão vindo cada um desses contratos, para que esse contrato não fique perdido. Okay? É importante que vocês façam também a anexação desses 2 contratos de maneira adequada. No caso do cliente querer diminuir o pacote de serviços, diminuir o valor ou tirar alguma coisa que havia sido contratada anteriormente, como devemos proceder? Primeira coisa então, pessoal, mudança de pacote para menor, mudança da data da festa, diminuição da quantidade de pessoas, qualquer coisa que faça com que aquele contrato esteja invalidado, não há como acrescentar, eu tenho que tirar, logo aquele contrato não serve mais. O procedimento então é o cancelamento do contrato, ok? Não tentem de maneira nenhuma rasurar ou burlar o contrato já feito. Simplesmente cancelem aquele contrato e gerem um novo contrato para esse cliente. Ok? Vamos então rapidamente, pessoal, falar sobre cancelamento de contrato. Ok? Um item extremamente importante, tá? E com certeza muitos aí têm dúvidas ou até mesmo às vezes acham que não devem cancelar contratos por qualquer motivo. É importante que vocês façam o cancelamento de contratos sempre que necessário, sempre que aquilo que eu acabo de dizer ou queria dizer agora couber dentro da situação. Então, primeira coisa, pessoal, para o cancelamento do contrato,
este deverá ser sinalizado com a palavra cancelado na diagonal, ocupando o documento inteiro, ou seja, sendo totalmente anulado. Assim como eu vou colocar aqui para vocês verem. Só um minuto que eu acabei apertando aqui o botão errado aqui do meu passador de slides. Tá? Desta maneira, por escrito, pessoal, cancelado na diagonal. Se quiserem usar uma caneta vermelha, usem, tá? Mas é importante que esteja cancelado em diagonal no contrato, invalidando aquele documento. Tá? Vamos lembrar, pessoal, que o bloco de contratos ele segue uma ordem numerada, tá? E é isso que garante para todos o controle e a veracidade legal desse documento, ou seja, nós fazemos o acompanhamento da numeração dos contratos de vocês. Tá? Sempre que um contrato for cancelado, a numeração deve manter a sequência, ou seja, cancelei aquele, supomos que eu já fiz mais outros 2 contratos e já mandei, esse contrato que eu irei fazer seguirá essa sequência normalmente. Tá? Então, caso seja feito um cancelamento por alteração causada para diminuir valor ou qualquer coisa assim, deve constar na observação o número do contrato que está sendo substituído, ou seja, este contrato lá na observação, este contrato substitui o contrato número tal, por cancelamento por alteração de pacote, por exemplo. Tá? Não deixe de colocar na observação, para que a gente saiba comparar e saber qual foi a alteração que existiu entre esses 2 documentos, o cancelado e o novo contrato realizado. Ok? Multa por contrato. Vamos lá, isso também é uma dúvida que muita gente tem, tá? Ou seja, o cliente deve pagar a multa por contrato cancelado? Isso, pessoal, de acordo com a cláusula 3 do nosso contrato, a desistência por parte do cliente, sim, terá multa, mas ficará a critério da unidade cobrar ou não do cliente. Tá? Isso, pessoal, porque é uma questão de bom senso. Vocês é que têm que saber o motivo pelo qual aquele contrato está sendo cancelado, se é o motivo de valia ou não. Tá? A morte de uma pessoa da família que fez com que houvesse a desistência da festa, por exemplo, pode ser um motivo pelo qual eu não deva, por exemplo, cobrar uma multa desse cliente. Tá? Então eu tenho que entender os motivos pelos quais o cliente fez o cancelamento. Em acordo com esse motivo, eu tenho ali legalmente o direito de cobrar multa, porque está escrito no contrato. Agora vocês é que vão decidir se vão ou não cobrar. Isso também, pessoal, muitas vezes está relacionado à data do cancelamento e à data da festa. Tá? Se eu comprei uma festa há 6 meses atrás, chegou 2 semanas antes da festa, eu quero cancelar, isso provavelmente inviabiliza a revenda daquela data. Então, é normal que eu queira cobrar a multa do cliente. Agora, comprei a festa com 6 meses de antecedência, 2 semanas depois, eu tive algum problema e liguei para vocês querendo cancelar o contrato. Vocês ainda terão 6 meses para vender essa festa. De acordo com o bom senso de vocês, se vocês acharem justo o motivo pelo qual o cliente está solicitando, vocês podem sim fazer o cancelamento do contrato e não cobrar a multa. Novamente, o critério aí é de vocês. Tá? Agora, uma coisa não invalida a outra. Tá? Sempre que houver o cancelamento do contrato, vocês deverão preencher e assinar o formulário de cancelamento do contrato. Tá? Mostrando que o cliente está ciente, inclusive caso haja multa, dos valores que serão cobrados. Tá? E as razões, claro, pelas quais foram feitos aquele cancelamento. Ou seja, o documento é necessário para ser anexado ao cancelamento do contrato. Tá? Ambos assinam esse documento, tanto o buffet quanto o cliente. E aí, posteriormente, vocês nos encaminham esse documento mostrando o cancelamento daquele contrato em questão. Ok? Cancelamento por falta de pagamento, pessoal, ou seja, cancelar o contrato porque o cliente não pagou. É uma situação bastante diferente, tá? Porque não é da vontade do cliente cancelar. Ele não solicitou o cancelamento da festa, ele simplesmente não pagou uma parte da festa. Tá? São questões diferentes, porque nesse caso o cancelamento partiria da nossa parte. Não foi uma solicitação do cliente. Nós é que estamos realizando este cancelamento. Okay? De acordo então com a cláusula 18, pessoal, o não pagamento de quaisquer parcelas que antecedem o evento, nos respectivos vencimentos, tornará o contrato cancelado. Ou seja, eu não estou pagando, eu falei para vocês que parcelava em 5 vezes, paguei a primeira, paguei a segunda, não paguei a terceira, não paguei a quarta, isso invariavelmente poderá, da parte de nós, a parte de nós que fomos contratados, cancelar o contrato. Tá? Agora, é importante que o buffet obrigatoriamente terá que enviar um telegrama informando o cliente do cancelamento do evento. Pode parecer estranho enviar telegrama, né, pessoal? Uma coisa tão antiga, então, mas assim, e-mail,
telefonema, nada disso é um documento legal que formaliza, porque o cliente pode simplesmente dizer que não recebeu. O telegrama, como ele é entregue na residência, diretamente, nós temos um protocolo de recebimento, então ele juridicamente dá maior valor. Tá? O formulário do cancelamento do contrato também deve ser preenchido com os dados e encaminhado junto ao contrato de cancelamento para o escritório central, mesmo nesse caso onde não foi o cliente que solicitou o cancelamento, mas nós cancelamos por falta de pagamento do cliente. Ok? Pessoal, preenchimento do contrato. E aqui já estamos encerrando esse nosso breve treinamento sobre contratos. Eu não vou me ater diretamente a todas as cláusulas, visto que vocês já têm bastante experiência, ou a maioria de vocês tem bastante experiência no preenchimento de contrato, apesar de alguns erros, tá? E que vocês também têm um documento, ou seja, um manual de preenchimento de contrato, que pode ser a todo momento consultado por vocês. No manual, vocês têm cláusula a cláusula, item a item do contrato, como deve ser preenchido, inclusive com alguns exemplos. Por isso, caso tenham alguma dúvida no preenchimento de qualquer um daqueles itens, basta vocês pegarem o manual e olharem que vocês terão lá algum tipo de exemplo. Ou ainda, claro, entrar em contato aqui com o setor de suporte e solicitar ajuda, auxílio, para que possa efetuar o preenchimento adequado. Ok? Então vamos lá, pessoal. Atenção! Todos os campos devem ser preenchidos. Não deixem de preencher nenhum dos campos que existem no contrato. Se existe um campo, pessoal, é porque ele tem relevância de preenchimento. Não seria colocado vários dados no contrato se a gente não acreditasse que aquele dado é importante e deve ser preenchido. Por isso, a existência dele no contrato. Ok? Segunda coisa, nada pode ser preenchido depois, pessoal. Okay? Isso é um cuidado que vocês devem ter. O contrato tem via carbonada, vocês preenchem e ele sai em duas vias. Uma via vai ser entregue para o cliente, a outra ficará conosco. Possivelmente a gente ligou e falou, eu queria incluir o kit camarim no meu contrato. Ah, sem problema. Eu vou lá e coloco na minha via o kit camarim. Na via do cliente aquilo não foi colocado. É proibido o preenchimento posterior à entrega do contrato para o cliente. Caso isso aconteça, usamos os procedimentos que eu falei anteriormente. Gera um novo contrato. Nunca, pessoal, nunca preencham nada na via de vocês que não esteja na via do cliente. Isso invalidará o contrato de vocês juridicamente e posteriormente pode trazer problemas na hora do pagamento, porque se o cliente for com a via dele, sem constar aquela necessidade de pagamento, ele terá razão. Ou seja, olha, me mostra, onde está que eu tenho que pagar aqui na minha via do contrato esse kit camarim? Não tem nada preenchido. Eu falo, na minha tá. Você preencheu depois, você me sacaneou. Você colocou uma coisa que não estava no nosso contrato. Na minha via, não tem nada contratado. Ok? Então, cuidado. Nunca preencham nada posterior. Ou seja, as duas vias devem ser idênticas. Ok? Tomem cuidado com isso. Por último, pessoal, sempre estejam muito atentos. Okay? As duas vias são preenchidas juntas, assinadas, as duas vias e principalmente feitas as rúbricas em todas elas, frente e verso. Uma outra coisa que eu quero lembrar antes de nós encerrarmos é que ao enviarem o contrato digitalizado, vocês devem enviar também frente e verso do contrato. Existem várias informações que estão no verso e que muitas vezes alguns esquecem de escanear. Escaneiem a frente e o verso do contrato para enviar aqui para a central, para o e-mail audit. Ok? Novamente, pessoal, agradeço a atenção de todos. Espero que eu tenha ajudado mais uma vez a melhorar os procedimentos e a maneira com que fazemos todos os processos dentro das nossas unidades. Tá? E, novamente, nos colocamos à disposição através do meu e-mail treinamento@redecatavento.com.br ou através do treinamento do suporte ou através dos nossos telefones. Muito obrigado e tenham uma boa semana.